Galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo. Então, se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações. Galera, estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da Jovem Pan Esporte. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da Jovem Pan. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Mudar de ideia porque a França tá jogando mal, apesar de ter vários grandes jogadores, ser uma seleção galáctica e tem seleção brasileira, hein? A seleção brasileira venceu bem. Agora, tem algum questionamento, na minha opinião, que eu acho que o Pedro deveria ter entrado. E Bernardo Ramos, primeiro, boa noite. Bruno Prado, Fábio Piperno, Zé Manuel de Barros, Bernardo Ramos. E o Bernardo Ramos hoje que já chegou falando, Vinícius Júnior e Pedro ficaram alternando. Ficaram mais tempo entre os reservas. Será, Bernardo Ramos, então, que o Tite vai mudar? Depois eu vou passar a palavra para o Bruno Prado, que tem informações de dentro da seleção de que o Tite gostou muito da formação com quinteto de ataque formado no jogo passado. Bernardo, então Vinícius Júnior pode ficar no banco e o Pedro, de novo, vai começar no banco. Eu acho um erro, boa noite a você e aos companheiros, eu acho um erro do técnico Tite, né? Porque ele colocou o Fred, né, naquela velha formação, né, com Casemiro e Fred ali à frente da zaga, fez uma alteração no gol, com a entrada do Everton no lugar do Alisson, e colocou o Danilo no lugar do Militão. Essas duas alterações defensivas aí, tudo bem, né? Aí ele volta, pelo menos testou assim o time no treino de hoje, né, no CT do Paris FC. Ele treina com o Fred e tira o Vinícius Júnior, para deixar o Paquetá pelo lado esquerdo, o Rafinha pelo lado direito, o Neymar e o Richarlison. O Richarlison que marcou os 2 gols dos 3 da vitória sobre Gana. Agora, Vinícius Júnior e Pedro revezaram no time reserva. O Pedro revezou com o Matheus Cunha. Ora, o Matheus Cunha teve a oportunidade dele lá, já no jogo contra a Gana. E o Vinícius Júnior revezou com o Rodrigo. Então, assim, eu acho deixar o Vinícius Júnior fora dos titulares a essa altura do campeonato um erro do Tite. É um jogador de 9 jogos na temporada, 5 gols, 3 assistências. E o Matheus Cunha, como teve a oportunidade dele, nada mais justo do que ver o Pedro jogando mais tempo contra a Tunísia. Ou vão fazer que nem faziam com o Pedro no Flamengo, colocando ali nos últimos 15 minutos, se virar aí e mostra resultado. Eu acho que tem um erro. Se o Pedro foi convocado, ele tem que ser avaliado. E o Vinícius Júnior hoje, para mim, é titular de forma indiscutível da seleção brasileira. Bom, Bruno Prado, você deixou claro que tem informações, né? Você é muito bem informado lá na CBF, comissão técnica, de que o Tite gostou dessa formação do quinteto ofensivo, né? Formado ali Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Rafinha e Paquetá. Esse quinteto agradou muito ao Tite. Depois eu acho que a gente tem que falar sobre o não aproveitamento do Pedro, que a gente vai falar, porque o Pedro tem pouquíssimo tempo para mostrar algum serviço. E aí o Tite não coloca o Pedro nem 20, nem 30 minutos, eu acho que poderia ter colocado. E para falar também se ele vai ser uma opção para esse jogo ou se deve entrar pouco e o Tite vai analisar apenas pelos treinamentos. Mas o Tite, então, está satisfeito. A tendência, Bruno, na sua opinião, é que a seleção comece a Copa do Mundo com essa formação? Com esse quinteto? Bom, boa noite a todos. Eles gostaram muito, o pessoal da comissão técnica achou que o time foi bem. Era um teste que eles queriam fazer, fizeram e gostaram. Porque, assim, o desenho a maneira como o Brasil ataca sempre foi com 5 jogadores na frente. Aí, às vezes, esse 5º jogador era o lateral esquerdo, lá no início da eliminatória era o Renan Lodge. Às vezes era um volante que chegava mais. Sempre assim, o Brasil ele defende sem bola, 4-4-2, 2 linhas de 4, 2 mais soltos, o Neymar e mais um. E com a bola atacando 2-3-5 ou 3-2-5, mas sempre com a preocupação de colocar 5 ali na última linha, porque normalmente os adversários jogam bem fechados contra o Brasil. Então o desenho tático não mudou muito, porque o Brasil atacava Rafinha de um lado, Vinícius do outro, Paquetá e Neymar por dentro, Richarlison centroavante.
E o Alex Telles vinha fechar por dentro ali, junto com o Casimiro. Então, no início da eliminatória era o Lodge ali, que não tinha um ponto esquerda. Aí o Lodge avançava e o segundo volante, que era o Douglas Luiz, ficava mais por dentro. Então foi só uma mudança de posicionamento. Mas o desenho, assim, Brasil com a bola, é a mesma coisa. 2-3-5, como sempre foi. Então, eles gostaram, acharam que o time teve dinâmica, não acharam que o time ficou desequilibrado. Aí o Militão de lateral também foi muito bem. Aí já é uma opinião minha, não é informação. Acho que a chance do Daniel Alves ir à Copa diminuiu muito com o jogo que o Militão fez contra a Gana. Hoje, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que só vai o Danilo de lateral direito. Claro que ainda falta um tempo, né? Aí com pilhado. Não, isso aí... Não, eu não falei nada de Rodinei na seleção, não. Eu falei só que são muito injustos de criticar muito e não valorizar. O Vampeta pediu na seleção. Eu não concordei na seleção, não. Eu acho que só vai o Danilo mesmo de lateral. Acho que... E o time do Daniel Alves é uma coisa que o Vampeta já falou aqui, né? O Pumas não se classificou para o playoff do Campeonato Mexicano. Então, além disso, o Daniel vai ficar um tempo parado a mais porque o time dele não vai jogar o playoff do Campeonato Mexicano. Então, foi um teste com o Militão de lateral, agradou. Então, eu acho que se tivesse que fazer um bolão aí, qual que vai ser a lista? Eu colocaria só o Danilo de lateral. Acho que isso é muito provável que de lateral direito só vá o Danilo. Mas é uma formação que vai ser usada, assim, na Copa. Não sei se em todos os jogos, mas o teste foi para observar mesmo, não foi uma coisa só, vamos ver. Não, é uma tendência. O Tite ele tem umas 3 formações, pelo menos. Uma é que vai jogar com a Tunísia, com o Fred por dentro e o Paquetá pelo lado. Tem essa formação que jogou na sexta-feira e a outra formação é sem centroavante, é com o Neymar e o Paquetá por dentro, os 2 pontas. Aí vamos ver. Ele pode variar de acordo com o adversário, né? Acho que não é uma coisa fechada. Vai ser esse time, esses 11 e vamos até o fim. Não, acho que ele pode variar de acordo com o adversário. Mas ele ganhou uma nova formação que foi bem positiva a avaliação da comissão técnica. Agora, Zé Manuel e Piperno. O Piperno falou que eu tô muito empolgado hoje, que devem ter colocado alguma coisinha na minha água. Cara, bem ruim assim. Agora, o negócio é o seguinte. Falando do Pedro... Não, eu nem bebo. Agora, falando do Pedro. O Pedro foi convocado, falaram que o Pedro seria testado, que era uma opção pra jogar mais centralizado, um tipo de jogador que o Tite queria, que ele não tem na seleção brasileira. E o Pedro não entrou 1 minuto sequer. O Pedro tem 2 jogos, ao contrário de todos que tiveram nesse jogo. O Pedro só tem 2 jogos, agora só tem 1, pra mostrar serviço na seleção brasileira. Pra mostrar, eu posso ir pra Copa. Eu acho que o Pedro deveria ter entrado. Titular? Não. Acho que o Tite tem sim que testar seu time titular, que ver a formação que ele vai usar na Copa, entrosar o time titular. Entendo. Agora ele botou o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, pra mim, além de ser muito pior que o Pedro, o Matheus Cunha já foi testado. Ele já tem uma ideia se o Matheus Cunha vai ou não pra Copa do Mundo. O Pedro não. Não seria jogo pra colocar o Pedro, pra ver como que o Pedro ia vestir a camisa da seleção, se ia pesar, se não ia... Porque o Pedro só tinha esses 2 jogos, agora ele só tem 1. E não vai ser titular, provavelmente. Nem cobro que seja. Mas aí é justo o cara ser convocado e só ter 20 minutos pra mostrar se ele pode ou não ir pra Copa? Pinaldo, eu acho que o Tite tá mostrando que o Pedro já tá na Copa. Assim, ele quer ver o Pedro, acho que ele quer ver o Pedro mais no dia a dia e tal. Até porque eu não sei se 1 ou 2 jogos a essa altura fariam lá muita diferença em relação a convocação ou não do Pedro em um momento, em uma Copa do Mundo muito especial, na qual cada seleção pode levar 26. Eu acho que ele já tá, o Tite acho que já vem observando aí no dia a dia, já vem fazendo as observações que ele deseja. Acho que eu também teria colocado o Pedro alguns minutos em campo contra a Gana. Acho que o Pedro deve entrar em algum momento, se não desde o início, contra a Tunísia, mas também acho que não é isso que vai fazer muita diferença em relação à convocação ou não do Pedro. Eu acho que o Tite está aproveitando esses 2 jogos mais para observar isso que a gente discutiu aqui, que o Bruno falou. Ou seja, vou tentar agora, testar uma nova forma de jogar com 5 homens de chegada, com 5 jogadores com mais poder de fogo. Isso eu não tinha feito ainda. Então, usou o amistoso passado para isso. Então, para colocar em campo esse tipo de variação que pode ser útil numa situação mais extrema, numa situação mais aguda de Copa do Mundo, em que o Brasil eventualmente tenha que reverter uma desvantagem lá contra alguém, o que aconteceu, porque quando, aí que tá, Bernardo, muito bem lembrado, porque quando o Brasil perde o jogo para a Bélgica,
Uma das críticas que o Tite recebeu e que certamente continuam ressoando para ele até hoje é a história de o Tite não tinha variação. O Tite só tinha um esquema. Agora não. Agora, nesses últimos anos, o Tite testou muita coisa diferente e só nesse jogo contra a Gana foram 2. Esse esquema com os 5 homens de frente e também um marcador pelo lado direito na defesa que não fosse um lateral. Coisa que não é novidade mundo afora, mas que o Brasil não está acostumado a fazer. Até porque, historicamente, o Brasil é quem mais produz laterais ofensivos, laterais agudos. E dessa vez não tem esse cara pelo lado direito. Ora, tá na cabeça do Tite, se eu não tenho esse cara pelo lado direito, o jogador ideal, então também vamos testar essa outra variação. Com mais um zagueiro marcando pelo lado direito. Aliás, a gente até lembrava, né, Bruno? Na sexta-feira a Alemanha fez muito isso no meio da Copa de 14 com o Mustafi. E aí, então vamos testar isso, porque tendo um lateral marcador a mais, o Brasil pode se dar o luxo de, na segunda linha, ter um jogador ofensivo também a mais. Eu acho que o Tite, ele está testando esses jogadores no segundo tempo e mantendo o jogar do que propriamente a questão individual do jogador que vai entrar ali na seleção. Isso ele está fazendo no segundo tempo, talvez olhando nos treinamentos. Ele chegou a colocar o Matheus Cunha, Bernardo. Por isso que eu falo, o Pedro poderia ter entrado. E a gente sempre fala, né, de futebol europeu, até o Bruno, às vezes, a gente discute sobre isso. Mas o Matheus Cunha brilhou na Europa. Sim, mas o Matheus Cunha agora é reservaço do Atlético de Madrid e o Pedro é o grande nome da Libertadores, o Pedro é o artilheiro da Libertadores, vai ser o craque da Libertadores. E é o que o Vampeta fala. O Vampeta sempre fala, jogar no Flamengo não é fácil não, hein? Também não acha, o Pedro joga no Flamengo, o Pedro é titular no Flamengo, faz gol no Flamengo. O Pedro não deveria ter entrado no lugar do Matheus Cunha para esse jogo. O Matheus Cunha, que por sinal entrou bem mal. Perdeu o gol adoidado e perdeu um gol ridículo. Um passe fundamental no segundo. Ali, ele entrou no segundo tempo, né? Mas pelo lado esquerdo. Sim, e lembrando, né, Bernardo? O Matheus Cunha era a reserva do Pedro na seleção olímpica. Aí o Pedro não vai, o Flamengo não libera o Pedro pra ir, ele aproveita a oportunidade, vai bem na Olimpíada e depois é convocado pra seleção principal. Agora, o que eu digo é isso. Não, até que o Zé falou, será que ele vai começar como titular? Talvez não como titular, mas que ele entrasse nos 2 jogos pra jogar pelo menos 30, 40 minutos. Pro cara ter o que mostrar, senão fica muito complicado. Vai mostrar em um jogo? Ou você concorda com o Piperno? Ele já sabe que o Pedro vai, só tá vendo como é que é a personalidade do Pedro, convivência com o grupo. O que eu achei esquisito foi no treino de hoje ele ter revezado com o Matheus Cunha. Porque o Matheus Cunha já teve a oportunidade dele. Veja, a gente pegar o último jogo do Atlético de Madrid, antes da data FIFA, né, partida pelo Campeonato Espanhol contra o Real Madrid, o Matheus Cunha era reserva do reserva, porque o Simeone entrou com o Griezmann jogando como centroavante. Daí depois ele tinha o Morata, na hierarquia, né, no banco de reservas, só depois o Matheus Cunha. Ou seja, um jogador que hoje não vive um bom momento no Atlético de Madrid, né? Mas teve uma contusão séria recentemente. Teve uma contusão séria, exatamente, uma lesão no joelho, ligamento, não faz muito tempo e tal. Agora, no treino, pelo menos, né? Muitas vezes o jogador vai para a seleção e não joga, como foi o caso do Danilo, do Palmeiras, né? O cara não entra e tal, mas participa dos treinos e tal. Agora, me surpreendeu muito ele revezar com o Matheus Cunha no treino. Quer dizer, havia um número maior de jogadores do que o de 2 times ali para fazer um treino. O Tite coloca o Matheus Cunha primeiro, depois vai revezando com o Pedro. O mesmo com o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Me parece óbvio que o Vinícius Júnior vai para a Copa do Mundo, isso aí não quer dizer muita coisa. Agora, em relação ao Pedro, sim. Ora, ele chamou o Pedro, um jogador que não foi convocado das últimas vezes, pelo menos já foi convocado pelo Tite e tal, já serviu a seleção brasileira, até se machucou na seleção em 2020, que o observe nos treinamentos. E aí eu acho esquisito esse tipo de situação, porque me parece meio óbvio até que ele vai ter a oportunidade dele contra a Tunísia. Será que ele não está comparando? Ele fala assim, Matheus Cunha e Pedro, eu vou levar um dos dois. A disputa é aí. Ele já falou, Everton Ribeiro e Coutinho vão disputar uma vaga na seleção brasileira. Acho que a outra disputa deve ser Roberto Firmino e Rodrigo. Não sei, né? Porque ele vê o Roberto Firmino como um jogador que sai mais na área. Será que essa questão aí, Pedro, Matheus Cunha, ele quer... Como o Matheus Cunha já faz parte do grupo há algum tempo...